Estou reiniciando aqui a gravação. Todo mundo por aí? Você está com uma coisa danada. Chama agora. Sig tá aí, que mais? Mais ninguém? Rafael. Israel. Ok, começou. Então todo mundo por aí, vamos lá. Então vamos continuar aqui. Uma outra coisa que pode acontecer aí também com o sistema operacional é um programa listado no registro, né, não foi encontrado. E aí vale lembrar, né, que no caso do Windows, né, todas as configurações do sistema operacional, praticamente todas, estão num banco de dados chamado de registro, né? Então, o registro do sistema operacional, eu vou fechar essa máquina aqui, ó. E vou abrir o do Windows 8. Vou abrir aqui a do Windows 8. Aí fica um pouquinho mais pesado. Para a gente ver lá a questão do registro, né? Vou mostrar rapidamente para vocês, revelar o registro. E aí o que pode acontecer é que você tem um programa lá, listado para ser inicializado, ou de um serviço, ou de um programa, e aí ele não achou esse software, né, esse programa. Pode ser que você tenha feito uma desinstalação não correta, né? O disco está corrompido, ou você tem um vírus que mudou de lugar aí o seu programa. Tinha um vírus que alterava lá o registro, sumindo com o Windows Explorer, né? E aí você não conseguia abrir o Windows Explorer. Então, a opção que a gente tem aí é reinstalar o programa, né? Executar o programa de desinstalação de novo. A gente pode executar aí o check disk, né, para reparar as entradas do disco, e se for um vírus, né, usar um software antivírus aí para remover o vírus. E por último, e a gente sempre deve evitar isso, deixa eu ver se já está disponível, a gente mexer no registro. Como é que é aqui? Eu usei essa máquina aqui no sistema operacional, então ela está registrada no domínio. Seu Bita, deixa o Bita vai vir, Bita. Vai vir, Bita. Claro, também vai vir. Deixa ela carregar aqui só para eu entrar no Regedit. Ah, a senha está incorreta, é isso mesmo. Que é isso? Isso. E aí, a gente tem dois programas para mexer no registro. O Regedit. Né? não, tá certo. Regedit.
Ai, meu peito. Ai. E aí, aqui no Regedit, a gente tem todas as configurações por chaves, né? Cada chave dessa significa alguma coisa. Aqui sobre os usuários, aqui sobre as configurações da máquina. Aqui é sobre todos os usuários e aqui sobre o usuário corrente, né? Então, aqui são as configurações do usuário corrente. Aqui são as configurações da máquina, software, hardware, drivers. Aqui são dos usuários e aqui também das configurações correntes. Não dá para a gente falar tudo de registro, vale a pena usar. Só uma observação aqui interessante, aqui em ASCII Local Machine, software, é uma coisa que eu costumo fazer no Windows. Vou dar uma paradinha aqui só para falar sobre isso. Normalmente, a gente... uma das coisas que a gente pode fazer para preservar os nossos dados é separar os nossos dados dos dados do sistema operacional. Como é que a gente faz isso? Dividindo o disco, né, em partições diferentes. A gente pode ter uma partição para o sistema operacional e uma partição para os dados. Quando vocês forem falar de sistema, ou seja, quem estiver fazendo sistema operacional já viu mais ou menos isso. No caso do Linux, você cria uma partição /home, né, e os dados do usuário vão para aquela partição automaticamente. No Windows, por mais que você crie uma partição diferente, ele vai botar, o Windows vai botar os dados do usuário debaixo do disco C. C, dois pontos, users, Então, onde é que você muda isso? Você é aqui em software, isso é Microsoft. Esse eu lembro aqui, hein? Windows. Current version. Peraí, deixa eu aumentar isso aqui. Lembro aqui. Microsoft. Windows Current Version. Current Version. Olha o tubarão, Baby Shark. Current Version. Baby Shark, Baby Shark. Mommy Shark, Mommy Shark, Mommy Shark. E o Papai Shark? Papai Shark, Pô, esqueci, ó. Current Version. Cadê o alô? Alô? Path, espera aí um minutinho. Control Panel. Device Installer. MX. Home Group, não. OM. Parental Controls. Auto Manager. Policies. Setup. Não. Shell. Install. Esqueci aqui.
Daqui a pouco eu lembro, eu mostro para vocês aqui. Aqui vocês vão ter uma opção aqui onde você troca o caminho do diretório pessoal do usuário. E aí, quando você cria um usuário, ele vai criar o diretório users nesse caminho. Já já eu pesquiso aqui, eu lembro aqui, tá? Eu vou continuar lá, enquanto faço uma pesquisa lá na web, porque de cabeça eu não estou vendo. Mas é aqui mesmo, Software, Windows, Microsoft Windows Current Version. Daqui a pouco eu lembro e vou fazer uma pesquisa aqui e vou mostrar para vocês, tá? Mas já vem aqui uma... Deve ter aqui, vou lembrar aqui qual é o... Eu vou botar isso aqui que você tá piranhando comigo. Estão a piranhar, você quer ver? Ó. Vovó. Não, isso não é isso que eu quero. Eu quero que ele... Não. Copiar. Copiar. Que isso que eu quero. Achou, vovó. Achou, vovozinha. Quem cuidou? Quem cuidou? Está tirando meu óculos, está minha máscara, está fazendo tudo em mim. Tira, olha. Olha, tira. Olha. Ah, quem cuidou? Pega ela, filha. Pega, o que você vai pegar? Pega. Também não é isso. Olha lá. Quem cuidou? Quem cuidou? Olha essa mulher. Joga beijo pra ela assim. Sua prima jogou, sua prima. Prima não, babacia. Moça, oi, onde você vai aí, criança? É, porque eles mudaram mesmo, ó. Foi por aqui, por aqui. Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer. Olha ela me mordendo, gente. Deixa eu ver se aqui é assim. Olha ela querendo me morder, essa capirota. Microsoft, Lara. Windows, Current Version, Explorer, tá aqui, ó. É. Eles mudaram. User Shell Folder. User Files. Deixa eu ver aqui. User Shell Folder. Tá aqui, ó. Não, não é isso aqui ainda.
boa, né? Music, Start menu, documentos, desktop. Não, ainda não é, porque isso aqui é onde vão ser as pastas padrões, não é isso que eu quero. Pega esse ceguinha. Pega esse ceguinha. Pega esse ceguinha. Vamos passear. Normalmente era aqui. Ainda tá de soluço? Vou achar, eles mudaram aqui no Windows 10, vou ficar devendo. No 8 e no 10 vou ficar devendo isso para vocês, mas eu vou achar. Que é onde você muda. E toda vez que você criar um usuário, ele vai criar a pasta do usuário naquela pasta lá. Eu não lembro aqui o caminho de cabeça, eles andaram mudando. Por isso é que eu não enxerguei lá no... Não achei lá onde eu costumo olhar. Pô, cadê o negócio aqui? Ok? Vou ficar devendo aí. Depois eu boto esse caminho para vocês. Bom dia, Diego. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então vamos nessa questão aqui. Quem falou aí alguma coisa? Cadê aí? Não, hoje a gente está falando de soluções avançadas de problemas, que é o capítulo 14. De noite é que tem NTFS em sistemas operacionais. Não sei se é isso. Vamos lá. Active Directory só em sistemas operacionais, laboratório de sistemas operacionais. E a gente já falou. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Então, por último, né? De qualquer jeito, eu mostrei lá o registro para vocês. Deixa eu só mostrar aqui que você pode alterar. Você pode alterar esse valor aqui, por exemplo, tá certo? E aqui em algum lugar você devia ter aqui o diretório do usuário. Depois eu vou achar e vou mostrar esse valor desse registro para vocês. Mas se você quiser mudar aqui alguma coisa, você pode ter aqui esse valor aqui do registro. Mas não mexa, não se deve mexer no registro sem que você tenha plena certeza daquilo que você está fazendo, tá? E tem um outro programa também, que é o Reg EDT32, que é um editor de 32 bits para algumas coisas, né? Mas que eu acho que agora é a mesma coisa. Antigamente eram dois programas, agora no Windows 8, todos eles chamam o mesmo programa, tá? Que é o Regedit. O Regedit e o RegEDT32 são os mesmos programas hoje em dia, tá? Onde é que a gente estava? Aqui. Muito bem. Então, o serviço, a gente já falou sobre isso. Falou do F8, né? Você pode, no caso de um serviço estar subindo com problema, você pode entrar em F8, opções avançadas, desativar a reinicialização automática em caso de falha do sistema, porque ele fica reiniciando o tempo todo, né? O computador fica reiniciando, você pode desabilitar isso, né? E aí você pode ver o que é que está acontecendo. Provavelmente é algum driver, né? Alguma coisa que está falhando. E você pode reparar, tá? Usar o ambiente de reparação para isso, tá?
que mais? Computador exibe tela azul, né? Ou tela preta, né? Tela preta no Windows é meio difícil, mas normalmente isso é uma falha de hardware ou falha de driver, né? E aí você tem que atualizar o driver, né? Ou substituir o dispositivo defeituoso. O computador trava sem exibir mensagem de erro. Em geral, quando o computador trava e não exibe mensagem de erro, normalmente tem a ver com memória. Tá? Alguma coisa relacionada com o uso da memória pelo computador. Tá? Então, os problemas podem ser aí CPU, FSB com configurações erradas de velocidade, aquelas que a gente já viu anteriormente. O computador também pode estar superaquecendo, a gente também já viu isso anteriormente. Tem algum hardware falhando, em geral alguma coisa a ver com memória, ou algum vírus, né, fazendo isso. Então, as soluções possíveis são a reconfiguração da CPU e lá das configurações da BIOS, né, velocidade, multiplicação da CPU, verificar se o cooler tá limpo, né, se ele está funcionando corretamente. Pode ser um hardware, né, algum software, uma atualização de software de driver que você tenha feito um problema. Você pode executar aí o check disk, né, no ambiente de recuperação e substituir qualquer dispositivo com falha, né, em boas condições. Se for vírus, né, remover o vírus. Se você teve um aplicativo não foi instalado, né? Então, o que pode acontecer? O aplicativo pode não ser compatível com o sistema operacional. Hoje em dia não é tão comum, mas às vezes eu vejo isso acontecer. Você, no Windows você executa um aplicativo de instalação e ele pede para elevar a sua conta, né? Para rodar com direitos administrativos para fazer isso. Isso às vezes não funciona. Tá certo? Às vezes você tem que clicar no programa, botão direito, executar como administrador. E aí ele instala. Tá? Existem aplicativos que pode acontecer isso. E às vezes drivers também. Você instala, dá erro, ou ele não instala de verdade, e você tem que repetir a instalação assim. Tá? É mais ou menos isso que ele está. Ou ele não instala mesmo, não é compatível com o sistema, mas normalmente isso ele dá erro, né? Quando é 32 para 64 bits, quando é de uma versão errada do sistema operacional, né? Ok? O recurso de pesquisa demora muito tempo para encontrar resultados, né? O serviço de índice não está sendo executado e o serviço de índice não está indexando os lugares corretos. Cara, esse serviço de índice do Windows, cara, é fogo, porque ele consome disco pra caramba. É uma daquelas histórias do consumo de disco do Windows tem a ver com esse serviço de índice, que ele, na verdade, ele indexa todos os arquivos que são no seu disco. E aí ele procura pelo índice, tá certo? Ele faz um índice dos arquivos. Então, quando você não está usando o índice, né? Ou ele está com problema, você demora muito para pesquisar. Agora, se você não costuma usar esse negócio, você é uma pessoa organizada, que você sabe exatamente aonde estão as coisas que você coloca no seu computador, uma recomendação é desabilitar esse services.msc. Quer dizer, desabilita o serviço o Service MSC é o gerenciador de serviços, né? Você vai e desabilita esse cara, porque esse consome disco pra caramba, tá?
Isso é o que ele está dizendo é para você ir aqui, né? Painel de controle. Painel de controle. Ferramentas administrativas. Cadê aqui? Gerenciador de serviços. Serviços de componente, não. Gerenciador do computador. Servidores. Cadê? Eu instalei um monte de coisa aqui. Serviços, tá aqui, ó. E aí qualquer serviço desse serviço de cache, de fontes, serviço de interface. Deixa eu ver se eu acho aqui o índice. Deixa eu ver se está aí aqui. Processos de computador SMT. Serviço de implantação. Postos. Coisa. Folha. Ah, tá aqui, ó. Windows Search. Aí você pode ir aqui, né? Pode desligar, pode ativar. Se ele estiver desligado, você pode fazer automático com atraso. Tá vendo aquele negócio que eu falei de você mandar ele atrasar, tá certo? Por quê? Porque provavelmente ele tem umas dependências, ó. Ele tem umas dependências que demoram, que é a pasta de trabalho e serviço de compartilhamento de rede. E aí você manda ele atrasar, que é de esperar o outro subir para entrar. Se você botar aqui, provavelmente ele vai dar erro, tá certo? Você pode botar ele manual e pode desativar aqui. Tá certo? Isso é uma coisa que você pode vir aqui e desativar. E parar ele aqui, né? Você pode parar, mas ele vai parar, ó, também parar não, serviço de compartilhamento de rede e tal, tá vendo? Aí você não vai conseguir mais pegar nada compartilhado, mas desabilitou ali, ele vai desabilitar. Certo? Então tá desativado aí, por exemplo, tá? Deixar ele parado. Ok? Então isso aqui ele está falando aqui nesse item aí. O que mais? Então ele diz aí, o computador está sendo executado lentamente, tem uma resposta atrasada. Isso quer dizer que provavelmente, né, algum processo está usando aí a maior parte dos recursos da CPU. Né? Então você primeiro tem que identificar o processo. Como é que você identifica o processo? Usando, né, o gerenciador de tarefas. Né? Então a gente tem aqui a gente vai aqui no gerenciador de tarefas, eu posso
aqui no Linux, posso até usar aqui no Linux. Sistema, gerenciador de tarefas. A gente tem as tarefas aqui que estão, né? Quem está consumindo a CPU, né? E quem está consumindo memória, né? E aí você pode ver quem é que está consumindo a CPU, parar o serviço, né? Ou, se não tiver nada errado, é sinal que o seu computador está executando serviço demais, ou você diminui a quantidade de serviços, ou melhora o computador. Oi. Não, eu tenho só 8. Eu tenho 8 só. Vamos lá. Eu estou gastando 5 alguma coisa de 8. Tá certo? E o VirtualBox está usando 2,4 GB. Ele mais a máquina virtual Windows aqui que tem 2 GB. Tá certo? Ah, espero em breve ter 16, mas tenho só 8 por enquanto. Vamos lá. Então, executar um programa. Então, uma das coisas que tem que fazer, tem que identificar, né, e olhar. E, às vezes, você tem que reinicializar o computador, principalmente quem tem Windows, né, isso acontece. Mas não é só do Windows, não. Depende um pouco do programa. Por exemplo, eu fico corrigindo trabalho aqui com o Packet Tracer, e o Packet Tracer faz isso tanto no Linux quanto no Windows. Eu fico corrigindo os trabalhos aqui com o Packet Tracer e fico abrindo trabalho, né? Eu abro o trabalho de um, abro o trabalho de outro, abro o trabalho de outro, abro o trabalho de outro, abro o trabalho de outro. Aí chega uma hora que o Packet Tracer se perde aí, né? E ele fica aberto um monte de coisa. E aí não adianta eu fechar o Packet Tracer, ele não sai da memória. Aí eu tenho que ou encerrar a sessão, né? Reiniciar a sessão, ou tenho que, na mão, parar os serviços, que é o que diz aqui, né? Encerrar o serviço, né? Eu encerro lá o Packet Tracer porque ele fica na memória. Isso é um problema lá do Packet Tracer. No Windows também acontece a mesma coisa, tá? Ele perde lá e não sai da memória. Eu fecho e ele fica lá perdido. Tá? Ele perde o ponteiro lá dos processos lá. Bom, ao executar um programa, uma mensagem de erro de DLL ausente ou corrompida é exibida. Tá certo? Então, normalmente quando isso acontece, um ou mais programas usando o mesmo arquivo de DLL foram desinstalados ou removeram a DLL necessário para outros programas. Ou então esse DLL foi corrompido durante uma instalação ou algum problema, tá certo? Também é muito comum acontecer o seguinte: você instala um programa que foi feito com uma determinada DLL de uma determinada versão. Aí você instalou um outro programa que foi usado, que ele foi construído com a mesma DLL, mas de uma outra versão da DLL. E aí um dos programas, nem sempre uma versão da DLL é compatível com a outra, né? Então, algum dos programas, um dos dois programas para de funcionar, tá certo? E aí quando isso acontece, você precisa mexer nisso, tá certo? Tem uma coisa interessante que tem a ver com o PEP. Vocês sabem o que é PEP?
PATH é P-A-T-H, PATH. Caminho. Vocês sabem o que é isso? Aqui, ó. Botei aqui na tela o meu PATH. Tá? No Linux é isso, $path. No Windows é só digitar path. O que é o path? O path é o caminho de busca que todo sistema operacional tem que ter. Isso normalmente fica numa variável de ambiente chamada path. No Windows isso fica em sistema. Deixa eu achar aqui. Onde está aqui? Sistema. Configurações avançadas do sistema. Nome avançado. Configurações. Deixa eu ver se está aqui. Proteção, remoto, hardware, não. Configurações, deixa eu ver se está aqui. Não está. Não lembro mais. Variáveis de ambiente, está aqui, ó. Temp, TMP, tá certo? E tem uma variável de ambiente, variáveis de sistema, ó. Path, está aqui, ó. E você pode editar aqui. Eu vou copiar aqui, ó, só para vocês. Só para aumentar aqui. Vou abrir aqui o... Aqui. Tive uma visita aqui, peraí. E aqui está a variável, o conteúdo do path aqui, que mostra, tá certo? O caminho de pesquisa do sistema operacional. Então, ele vai pesquisar sempre no System Root, depois no System 32, depois no System Root, que é o T. Então, aqui é C2.System 32, System 32 WebBem, então esse é o caminho na ordem de pesquisa. Aqui no meu caso aqui da minha máquina, aqui é são esses caminhos aqui, é o /home, /localbin, tá certo? Então, quando você executa um programa, né, o programa pode usar uma variável de ambiente dele, né, um path dele, ou, normalmente, o programa está preparado para ele procurar no seu diretório local e depois no path. Tá certo? E depois no path. Então, quando você pega um programa que instala, que ele usa uma DLL, se ele é uma DLL de sistema no Windows, ela vai estar dentro do System 32. Ela vai estar dentro do System, desculpa, vai estar aqui, ó, meu computador, C2 pontos, Windows, dentro do diretório Windows, antigamente ainda tinha algumas, agora não tem mais, o Windows System, e não está no System, cadê as variáveis de ambiente? Tudo aqui. Aqui você vai encontrar algumas DLLs.
tá certo? Ou algumas indicações de registro dizendo aonde é que estão essas DLLs. Windows. Deixa eu ver aqui. O debug de instalock. Normalmente aqui... ele mudou aqui um pouquinho no Windows 8. Aqui ele botou isso, deve estar capaz de estar aqui. Windows, admins, app, assembly, 64. Ó, aqui, por exemplo, tem uma DLL, tá certo? Então, essas DLLs, ou elas estão no diretório local, ou estão aí debaixo do Windows, em algum lugar público aí, né? Então, quando você tiver esse conflito de DLL, como é que você vai resolver? Você pega uma das DLLs e coloca no diretório local do programa, de um dos dois programas, né? A DLL correspondente, porque aí deve funcionar. Ok? Vou ler aqui. Então, execute o comando fsc scanal, né, no modo de segurança, porque é para ele achar aí onde está a DLL, está dando problema, né? Esse programa aqui. Ou você reinstala aí, ou então você pega a DLL e põe lá no diretório onde ela tem que estar. Não precisa reinstalar o programa que desinstalou a DLL. Você pega a DLL, baixa ela e põe lá no local, tá certo? Você tem uma opção do Windows, para o Windows que permite que ele proteja os arquivos de sistema. E aí você pode recuperar essa DLL a partir das configurações lá do sistema, tá certo? Mais alguma coisa aqui sobre RAID, a gente já falou. Um arquivo de sistema vai ser a mesma coisa aí da DLL, né? Que é um arquivo de sistema que é a mesma coisa, tá certo? Só que aí não vai funcionar para um programa, vai formar com o sistema. E o computador, quando inicia no modo de segurança, é porque ele foi configurado para isso. Aí você tem que usar lá o msconfig para ajustar essas configurações aí do programa, tá certo? O msconfig diz aqui, né? Como é que, se ele vai fazer inicialização normal, se ele vai inicializar no modo diagnóstico, se ele vai fazer uma inicialização seletiva. Permite também aqui que você diga se ele vai fazer a inicialização segura aqui, tá certo? Como ele vai fazer a inicialização segura. Se ele vai usar o que, se ele vai usar o vídeo base, tá certo? Que serviços vão ser inicializados, então você pode também por aqui desabilitar aquele serviço, né? Qual serviço ele vai iniciar automaticamente. Que programas vão ser inicializados, né? Então aqui você abre o gerenciador de tarefas para ver que programas, né, estão sendo inicializados automaticamente, tá certo? E ferramentas
que você vai inicializar também. Tá? Então, você tem aqui o msconfig. Bom. Agora a parte de redes, né? Troubleshooting de redes. Então, o computador não pode se conectar a um dispositivo de rede pelo endereço IP. Ele pode se conectar pelo endereço IP, mas não pode pelo nome do host. Então, o que pode ser? O nome do host está errado, a configuração de DNS está errada, ou o DNS não está funcionando, né? Isso é quando você tenta um ping. Você tenta abrir uma página e a página não funciona, né? Se der erro de DNS, você pode configurar. Pode fazer um teste aqui, ó. Então, ele resolveu o nome, tá vendo? Eu digitei ping www.unigranrio.br e ele descobriu que o unigranrio.br tem esse P aqui, ó. Mas o ping não está retornando nada, né? Por que o ping não está retornando nada? Pode ser porque esse serviço não esteja disponível, pode ser porque ele não está configurado para responder ping, né? Vamos ver aqui. Aí a gente pode dar um trace route. Eu estou sem trace route, né? Não, tô não, é porque eu digitei errado mesmo. Vamos lá, ele está tentando fazer o trace route aqui, ó. E vai chegar uma hora e ele vai parar, né? Provavelmente porque o servidor está configurado, tem um bloqueio lá no firewall para ele não responder a ping, tá certo? Como é que a gente pode conferir isso? A gente pode dar um telnet nele. Se é um servidor web, a gente pode dar um telnet nesse cara na porta 80. Ó, ele conectou, tá vendo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Abre, fecha. Aí, peguei a página lá, tá certo? Essa é a página... Uma página lá que está configurada para dizer que eu tentei... Que eu fiz uma página que ele não entendeu, tá certo? Então, a gente viu que ele está ativo, mas ele não responde ao ping, né? Não é um problema de DNS, tá certo? Mas se fosse, eu podia entrar no NS Lookup não tem, aqui tem o dig só, deixa eu ver, agora não tem mesmo, né? NS, cara, eu tô péssimo aqui, NS Lookup, ver quem é o meu servidor, tá certo? Que é a minha própria máquina, né? Porque a minha máquina resolve para mim aqui e depois ela encaminha lá pro outro. Deixa eu dar um quit aqui. Vou botar aqui server 192.168. É 1.1? Vamos lá. E aí eu posso tentar resolver o nome lá, ó, www.unigranrio.br.
Aí ele vai me devolver o IP do Unigran Rio, tá vendo? Vamos continuar aqui. Então, o nome do host está errado. Pode estar errado o quê? Eu posso estar digitando o nome errado, né? As configurações do DNS podem estar erradas. Então, a minha máquina pode estar apontando, né, para um DNS errado. Aqui no Windows, como é que a gente vê isso? Aqui no ipconfig, né? Barra, ó, opa. E o meu teclado, barra. Então, ele vai mostrar aqui várias informações, inclusive, né? Cadê aqui? Aqui. Ele vai mostrar aqui quem é o servidor de DNS. E padrão. Servidor de DNS aqui, ó. Certo? Ok? 145 eu acho que é a minha máquina. Peraí, deixa eu ver aqui. Sobe, chuva, Free to exit. Exit. É 145 porque ele está pegando aqui, ó. Esse aqui no Windows, deixa eu explicar a vocês por que ele mostrou aqui. Por que ele mostrou que o DNS é o 145? É porque esse endereço aqui é o endereço do servidor Windows de domínio onde essa máquina aqui está montada. Então, se eu tentar... foi bom ter acontecido isso, olha lá. Eu vou dar um ping, ó, www.unigranrio.br. Olha lá. Ele não conseguiu resolver o host, que é o problema que ele falou lá. Por quê? Porque essa máquina está configurada para um servidor de DNS que é 192.168.1.145. Quem é, cara? É o servidor de domínio onde essa máquina do Windows 8 aqui está conectada. E esse servidor de domínio está desligado. Tá certo? Então, para mexer aqui, eu tinha que alterar a configuração do servidor de DNS. Eu vou entrar aqui e vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Qual que está funcionando? Eu vou entrar aqui na configuração do TCP/IP. Eu acho que eu não vou conseguir. Vou trocar aqui, ó. Vou botar mais um aqui, 192.168.1.1. Agora, pode ser que o ping funcione. Opa, peraí que eu também botei errado aqui, né? Unigranrio.br. Provavelmente essa alteração aqui só vai funcionar... Opa, olha lá, achou, viu? Agora ele achou. Não conseguiu chegar lá, mas achou. Por quê? Porque eu vim aqui na configuração e adicionei um outro servidor de DNS. Ok?
Ok, pessoal? Beleza. Então, assim como estava errada a configuração, primeiro nós vimos todas essas três coisas que ele colocou aqui, né? O DNS estava desligado, não estava operacional, a configuração estava errada, a versão estava errada, mas eu mexi nela, né? E eu digitei o nome errado lá do host, ok? Bom, o computador não obtém ou não renova o IP da rede. Então, o computador está usando um IP estático de uma rede diferente. Então, a gente pode estar com o computador no lado. Isso nas empresas é muito comum quando você usa IP estático e o computador sai de um lugar para o outro, de um prédio para o outro, de uma sala para outra. Isso pode estar acontecendo. Você pode ter um bloqueio de DHCP pelo firewall. Não é muito comum, mas pode ser. Uma vez que o servidor DHCP, ele, por padrão, ele tem que estar na mesma rede da máquina, então não faz muito sentido um firewall bloquear isso. O servidor DHCP pode não estar operacional, né? E a placa de rede pode estar desativada, aquela que está configurada para pegar IP dinamicamente, né? Então, você tem que configurar o computador, tirar lá a configuração de IP de estático para IP dinâmico. Você tem que mexer no firewall se ele estiver bloqueando para liberar o tráfego DHCP, tá certo? Mas não faz... Isso só faz muito sentido de roteador para roteador quando você está fazendo o que a gente chama de DHCP forward. Isso é uma coisa que vocês vão ver no futuro aí. Você, às vezes, precisa reinicializar o serviço DHCP e precisa ativar a placa, pode ativar a placa aí que está dando problema, ok? Bom, uma outra coisa que acontece, se você não tomar cuidado, é você ter uma mensagem de conflito aí de endereço IP, quando você adiciona um servidor novo na rede. Então, isso acontece porque você está com o endereço estático, botou dois endereços estáticos IPs iguais, o mesmo endereço para dois computadores diferentes, né? Ou você botou um endereço estático que o servidor DHCP já tinha atribuído a outro dispositivo, né? Então, você tem que botar o IP direito e você pode configurar o seu computador usando esses comandos aí, né? ipconfig/release, que é onde ele libera o IP que ganhou, e o renew, onde ele renova, né, o leasing do endereço IP dele no DHCP. Okay? Bom, o computador tem acesso à rede, mas não tem acesso à internet. O que pode acontecer com isso, né? Normalmente o gateway o endereço do IP default, do default gateway, né, tá errado. Essa é a primeira coisa, né? Você também pode ter o roteador configurado incorretamente e o serviço DNS não está funcionando direito, né? As três coisas vão fazer com que você não consiga ter acesso aos computadores da rede, mas não ter acesso à internet. O que mais? O computador obteve automaticamente o endereço IP 19254, mas não consegue se conectar à rede. Isso é por quê? Isso normalmente é porque a sua máquina está preparada para receber um IP dinamicamente, mas não existe ou não está funcionando um servidor DHCP para dar IP para ele. Então, ele automaticamente ele se designa um IP de link local, né? A gente falou sobre isso e ele ganha um IP nessa faixa 169.254. Ok? E aí você, para solucionar isso, você reinicializa ou ativa, né, o servidor de DHCP.
Bom, você pode ter aí também os usuários reclamando que estão enfrentando velocidades baixas de transferência, intensidade de sinal fraca e conectividade intermitente na rede sem fio. Então, o que pode acontecer? Bom, a sua rede pode estar com gente demais, né? Então, a segurança sem fio não foi implementada, né? Então, permitindo que todo mundo use a sua rede. Então, a sua rede está cheia de usuário, muito tráfego, fica lento mesmo. Você pode ter, mesmo implementando a segurança, muitos usuários conectados ao mesmo AP, ao mesmo access point. Isso também diminui lá o desempenho dele, né? Pode ser também que o usuário esteja muito longe do AP, né? O sinal não chega de forma satisfatória nesse computador, né? Hoje em dia, esses modems que as operadoras fornecem aí com o serviço ADSL ou com o serviço de cabo, né, normalmente tem uma potência do Wi-Fi péssima. Eles não conseguem atender, né? E aí você tem que, às vezes, botar extensor, né? Olha, e às vezes a configuração do seu local é ruim mesmo. Aqui é onde eu fico, por exemplo, eu estou usando um Powerline Ethernet, porque o sinal, agora que eu fiz uma modificação lá no meu repetidor, melhorou o sinal aqui, mas o sinal chegava aqui de jeito nenhum. Tá? Então, o que você faz aí? Né? Você implementa a segurança, né, na rede sem fio. Você verifica a localização, né? Procura colocar o access point numa localização boa. Hoje você tem nos telefones uma série de ativos que mapeiam a potência do sinal, né? E verificam como é que está a intensidade do sinal nos vários lugares da sua casa. Então você consegue, se for possível, procura reposicionar o AP, né, no melhor lugar, né? Você também pode desativar os dispositivos desnecessários, né? Adicionar um outro access point ou um repetidor de sinal, né? E mexer nos canais, né, da rede sem fio. Às vezes, os canais estão muito... Está todo mundo na sua região usando o mesmo canal, né? Então você pode forçar o seu AP para um canal menos usado, certo? Bom, aí é uma coisa que normalmente acontece mais nas empresas, né? O computador não consegue enviar ou receber e-mails. E às vezes no telefone a gente também tem esse problema, né? Porque às vezes você está com a configuração errada lá dos servidores de e-mail no cliente de e-mail, né? Ou então o servidor não está funcionando. O servidor de e-mail está em... Então você precisa reconfigurar o cliente, né? Ou notificar lá o provedor de serviço. A gente hoje praticamente só usa o webmail, né? Mas essas configurações que ele está falando, quem é o meu cliente de e-mail? Eu nem sei aqui, acho que é o FileZilla, Teams, Skype. Silverhead? Esse cara aqui que é o meu... Aqui. Isso aqui é um cliente de e-mail, tá certo? Eu vou dar prosseguimento aqui só para mostrar para vocês, certo? Eu aqui preciso criar, ó. Por exemplo, eu preciso criar uma conta ou usar uma conta
num servidor IMAP para usar lá. Eu preciso ter o caminho do servidor aqui e o endereço de e-mail, né? Eu preciso do nome do servidor, do usuário. No meu caso aqui, sei lá. Ah, ok, Alex. E... Ah, não, esse aqui é aqui. E aí ele vai pedir aqui, ó, qual é o servidor IMAP. Você tem que saber qual é o servidor IMAP 4, que é o servidor que você pega as mensagens, e qual é o servidor SMTP, que é aquele que você manda as mensagens. E dizer se você vai usar SSL para conectar ou não, entendeu? Essas são as configurações de e-mail. Então você precisa saber essa informação, certo? E o ideal nisso aqui é que você coloque sempre o nome do servidor, tá certo? O nome desse servidor aqui. Porque você, se ele mudar o IP, você continua achando graças ao serviço de DNS. Você pode botar o nome ou o IP do servidor, tá certo? A gente normalmente não usa isso, né? Mas a gente usa o webmail. E aí no webmail, essas configurações estão lá já gravadas lá no webmail. Mas nas empresas, dentro das empresas, isso também se usa, tá certo? Então você tem que ficar atento a isso. Às vezes você tem lá um cliente padrão dentro da empresa, um e-mail que está fora e você precisa fazer essa configuração. Ok? Então, o computador consegue enviar o e-mail, mas não consegue receber. Então, o que pode ser? A caixa de entrada está cheia, né? Às vezes tem quanto tamanho de caixa de entrada. Aí ele não consegue receber mais e-mail. Aí, vocês estão falando aí? Umas empresas usam por segurança, outras empresas usam porque, às vezes, elas usam algum serviço de agenda interna, entendeu? Então, elas preferem usar assim, porque tem um programa de agenda. As empresas usam, por exemplo, usam o Exchange, né? Por causa da agenda, marcação de reunião, tudo isso dentro da corporação, tá certo? E às vezes o servidor Exchange está fora e você precisa configurar o cliente lá o Outlook lá, não sei se ainda é o Outlook, né? Então algumas empresas usam essa uma suíte qualquer de e-mail, né? Tá certo? E tem gente que prefere, porque aí copia os seus e-mails. E quando você usa o cliente de e-mail, como esse que eu mostrei aqui, você copia as suas mensagens para o seu disco local. E aí você fica com as suas mensagens guardadas. É como se fosse um backup. Tem empresa que faz isso por segurança dos dados, né? Não segurança contra violação, mas segurança contra perda. Se der um problema lá no servidor do Google, que vai ser um pouco provável, mas não, ou do outro provedor de e-mail qualquer, tá certo? Às vezes as pessoas não gostam da interface do webmail, né? Preferem a interface do seu software de e-mail, ok? Alecrim, vem cá, sua piranha. Isso tem caído em desuso, entendeu, Matheus? Mas algumas corporações ainda usam isso, tá? Principalmente quando elas usam o que a gente chama de um software
Isso se chama um software de colaboração, um Collaborate da vida, né? Então, quer dizer, a gente até tem um aqui que se chama Collaborate, mas um software de colaboração é um software que tem mais que correio, né? Como é o caso do Exchange, como é o caso do Lotus Notes, como é o caso do Grupo Wise, que são softwares de colaboração, de work group. Então, eles têm mais do que só o e-mail, né? Agora, de um pouco tempo para trás, é que você tem, por exemplo, no Gmail, essa ferramenta de agenda, integrada com o e-mail, onde você consegue marcar e agendar reuniões, mas dentro das corporações, só essa questão de marcar reunião e poder fazer grupos de trabalho com chat, quer dizer, essas coisas que a gente vê hoje aqui no Google, né, com chat, com agenda, né, que você aqui, ó, nesse meu caso aqui, agenda, e vamos pegar o meu pessoal, que está mais fácil, que tem agenda aqui, que tem o chat, que você pode falar com as pessoas, integrar os seus contatos, né? Isso é uma novidade de um tempo para cá nesses aplicativos de webmail, tá certo? De algum tempo atrás isso não havia, tá certo? Então, por isso as empresas usavam, por uma questão de produtividade e segurança. Vamos lá, o computador consegue enviar e-mails, mas não consegue receber, né? Então, pode ser que a caixa postal do usuário esteja cheia, né? E você esteja com uma configuração errada lá no servidor de POP, o IMAP, que é o servidor que recebe o e-mail. Tá certo? Às vezes você trabalha com 2 servidores. Você tem um servidor para enviar e um servidor para buscar as suas mensagens. E um deles está fora. Pode ser... Às vezes é o contrário. Às vezes você consegue receber, mas não consegue enviar. Né? Então, às vezes é problema de configuração ou problema de um dos servidores estar fora do ar. Um computador não consegue receber um determinado e-mail com um anexo. Então, podem ter várias situações, né? O anexo pode ser muito grande e aí pode ter uma restrição lá no servidor POP de tamanho de anexo nas mensagens. O e-mail pode ter um vírus e ele foi bloqueado com um vírus que fica no servidor de e-mail. Tá? É muito comum isso, você ter um servidor de e-mail que tem integrado a ele um antivírus, então ele verifica o vírus, se tem vírus. Ele também bloqueia por tipo de anexo, que é a próxima coisa aí, né? Tipo de anexo do e-mail não é permitido. Então, por exemplo, lá na seguradora, ninguém podia receber e-mail que tivesse arquivo executável. MSI, EXE, COM, nada disso. Também não podia receber e-mail que tivesse aquela extensão que eu nem lembro mais qual era, aquela extensão dos painéis dos protetores de tela do Windows. Era SB, alguma coisa. Entendeu? Então você pode ter alguns bloqueios desse tipo, tá certo? Então você tem que, se for problema de tamanho de e-mail, você vai ter que pedir para o remetente dividir isso em arquivos menores. Tá certo? Se for antivírus, tem que pedir para o cara resolver isso lá, né? A máquina do cara está com vírus, tem que examinar isso. Né? E às vezes você pode pegar, é um macete aí, né? Que você pode empacotar o arquivo do anexo que não pode dentro de um outro lá com uma extensão zip, alguma coisa. Só que o software de antivírus bons de bloqueio nos servidores de e-mail abrem os empacotadores e olham lá dentro. Então,
isso não resolve muito não, certo? Então, o que é importante aí é você seguir as regras. Se você não pode receber executável, não receba executável. Ok? Bom, e aí é mais ou menos a mesma coisa aí para o servidor de FTP, para o HTTPS, né? Para qualquer serviço Unix, né? Web, a gente sempre tem que prestar atenção e saber se o serviço está na porta correta, né? Porque a gente acessa um serviço, esse serviço está numa porta. A gente não vê, a gente perdeu esse hábito, porque, na verdade, o navegador esconde isso da gente. Porque quando a gente digita aqui www.unigranrio.br, por exemplo, a gente tinha que botar isso aqui, 2.80. Por quê? Porque o servidor deve estar na porta 80. É porque o nosso navegador põe isso da gente, tá certo? Mas, por exemplo, se ele não tivesse lá na porta 80, nem na porta 443, aqui, por exemplo, tinha que ser botar lá 2.443 para chegar no portal lá, né? Seguro, né? Mas vamos supor que esse negócio tivesse uma porta diferente, fosse, sei lá, a porta... vou botar uma porta aqui, 4656, 4646. Se eu fizer isso, ele vai tentar achar um serviço na porta 4656. Aqui embaixo na minha máquina, ele está aqui, ó, conectando. E daqui a pouco vai passar um tempo e ele vai dar erro. Então, todo serviço internet tem uma porta associada. Ok, né? Depois pede para o pessoal avisar aí. Matheus... Isso. Pede para o pessoal lembrar aí. Pessoal, lembra aí que o Matheus e o Alex saíram aí. Foram filmados. Já já eu vou fazer. E aí, para todos os dois casos, ou o serviço não está na porta correta, ou a gente precisa saber onde está essa porta. Então, esses itens aqui falam sobre isso, tá certo? E fala também aqui da questão do certificado de segurança, né, que a gente tem que avaliar no caso dos sites aí, ver se eles são ok. Tá certo? Aqui repete a questão do DNS. Tem mais alguns erros aqui. Eu vou passar para a parte de segurança. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Deixa eu ver aqui o que é que tem nessa parte de segurança. Pô, tem um monte de coisa. Vamos passar aqui rapidinho. 5, 6, 7 e 8. Bom, aqui no caso, né, o usuário faz login e ganha acesso negado a algumas pastas ou arquivos. Provavelmente, né, ele não tem direito sobre essa pasta, e aí provavelmente ele não é membro de algum grupo, né, que tem direito sobre as pastas, porque normalmente esses direitos são dados através de grupos. Né? Quem está fazendo o sistema operacional viu isso. Né? Bom, o usuário não consegue localizar, né? Ou ele localiza, mas não pode baixar um arquivo. Isso é porque as permissões que ele tem não deixam ele fazer isso. Ele está com a permissão de visualizar o documento, mas não pode ler o documento. Então, você tem que alterar essas permissões aqui. O pessoal que faz sistema operacional
laboratório de sistema operacional vai ver isso hoje. Então, o usuário está obtendo acesso a uma subpasta, a uma pasta que não está acessível. Então, é porque a pasta herdou, né, a permissão da pasta de nível superior. E, às vezes, quando a gente precisa mexer, a gente tem que bloquear essa herança. A gente vai ver isso hoje também, pessoal do sistema operacional. Opa! Depois, o usuário de um grupo não consegue ver a pasta que deveria ter acesso. Então, também tem que ajeitar lá as permissões dele e tal. E os arquivos criptografados foram movidos pela rede para um novo computador, mas não estão mais criptografados. É porque o computador não tem uma partição NTFS, né? Ele foi movido de uma partição NTFS para uma partição que não é NTFS. Então, vai ter que ser, ele perde a criptografia, você tem que criptografar de novo. A gente vai ver isso também. O computador roda lentamente no mesmo horário todos os dias. Pode ser o software de antivírus, né? Quando ele entra, normalmente acontece nas empresas, né? O pessoal loga, aí loga, o antivírus começa a funcionar, né? E aí o computador fica lento até que o antivírus pare de fazer isso. Então precisa melhorar essa configuração, né? Normalmente botar isso para acontecer na hora do almoço, né? Preciso mexer nessas configurações para que o computador não fique tão lento assim, tá certo? O usuário reclama que a configuração da BIOS do computador está sempre mudando. Não é porque não tem senha de BIOS, o pessoal mexe, né? E pode ser também que ele esteja sem bateria, né? Toda hora chega, ele liga lá e diz assim, sua data, o computador está fora de data, tem que ajustar a data, isso é problema de bateria. Esse TMP aí, ative o TMP na BIOS, está desativado, TMP... Isso aí eu não lembro. Vou ver aqui o que é esse TMP aqui. Depois eu falo esse TMP, eu não lembro que parâmetro é esse, não. Bom, configurações de firewall e proxy também é uma coisa que normalmente acontece nas empresas, né? Porque as empresas configuram, né? Firewall e proxies para controlar o acesso do usuário. Então, às vezes, o computador, né, precisa ser configurado para usar um proxy especificamente. E, às vezes, os firewalls impedem que algumas coisas sejam feitas do usuário, né? Então, por exemplo, o computador não consegue efetuar ping em outro computador da rede. A gente passou por isso aqui, eu não consegui pingar o servidor web da faculdade. Por quê? Porque existe lá uma restrição de bloqueio de ping. Então, se for possível, né, você tem que configurar o firewall para deixar passar o ping lá. Ou firewall, ou roteador e tal. Mas isso só mesmo se for extremamente necessário. Porque isso é uma das configurações de segurança, é tirar fazer determinados recursos não responderem a ping. Que é para as pessoas não saberem em que IP esses recursos estão. Tá certo? Exceções do firewall do notebook estão permitindo conexões não autorizadas a computadores invasores. Então, você às vezes precisa, isso é porque alguém está conseguindo entrar, né, no seu notebook em casa, no notebook da empresa em casa. Então, você tem que configurar o firewall aí, ou ele está desativado, não é? Ou ele precisa ser configurado de forma correta aí, né?
Aí, de servidor de e-mail, a gente também já falou. E essa questão do proxy, né? Porque você tem aqui no navegador, às vezes, nas empresas, você precisa... Você precisa... tem que usar aqui o... Ele aqui não vai deixar... Deixa eu ver. É porque ele aqui está usando a configuração do sistema, ele não vai deixar... eu mexer no proxy aqui. Deixa eu ver aqui no IEP. Tá fazendo graça. Olha, cara, caverna. Configurações de rede. Aqui, ó. Então, às vezes, você precisa configurar... Eu aqui, ó, ele está usando as configurações de proxy do sistema. Mas você pode ser obrigado, né, a configurar um determinado proxy e uma porta. Isso quer dizer que toda a sua requisição, né, que é solicitada, vai ser encaminhada para esse proxy, tá certo? Então, na verdade, a sua máquina vai falar com o proxy e o proxy é que vai falar com a internet. Isso normalmente, hoje em dia, ou é feito pelas configurações do sistema, tá certo? E aí, no caso do Windows, isso está aqui. Isso está aqui em configurações de internet. Tem aqui opções de internet. Onde está isso aqui? Opções de indexação. Opções de energia, solução de problemas, de contas, central de ações, central de redes. Aqui, opções de internet, aonde você define aqui se vai usar proxy, você vai habilitar o proxy, né? E você redefine aqui... Você redefine aqui a configuração do proxy, né? Você pode botar aqui em conexões, aqui, configurações da LAN, se você vai usar um proxy e você define aqui o proxy, tá certo? E você pode também usar um script de configuração automática que vai estar num dado endereço. Você faz isso aqui, tá? No caso do Windows, e aí os proxies vão usar isso automaticamente. Ok? Então é isso. Então, nesse capítulo aí, a gente viu, né, alguns aspectos aí, alguns troubleshootings de segurança avançada aí. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário, alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Aí você fica aí embaixo, tá? Fica ligado aí no celular, tá bom? Porque tem uma alguma coisa pra ela comer agora. Ela criou a manhã inteira.
Vamos aguardar aí o tempo. Não, o carro dela está em curto. Acha que é bateria. Seu pai e eu que vamos levar. Então tá bom, beijo. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para ela. Tem alguma coisa de tubo ali? Toda senhora, dá uma olhada nela. Seu pai terminar meio de 20, a gente desce para levar ela, viu, pai? O carro da Bibi está em curto. Vamos lá aqui, lançar pautas. 23801. Hoje é dia 9. Então vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Alex, quem é que estava? Era o Alex Alves ou o Bruno? Era o Alves, né? Alex Alves. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aí. Charles, Alex Alves, isso. Então ela, o Alves estava, o Bruno não. O que mais? Agora quem tá? Breno tá. Christian tá. Daniel. Darlan. Diego Israel. Douglas não. Edir. Edir estava aí, não estava? Alex Bruno também estava? Alex Bruno. Edir. Normal. Tem presença sobrando aqui. Elias tá. Elias não. Enzo tá. Elias não. Enzo tá. Gabriel. Gabriel Henrique está. Gabriel Flores não. Guilherme tá. Isabelle tá. João Pedro, João Vitor. Jonathan, Zé Luiz, Júlia, Juliane, Loriano, Luiz Felipe, Luiz Henrique. Ok, você tá aí. Luiz Henrique, vamos lá. Luiz Henrique. Luiz Vitor, Mariana, Mariane. Mariane é aprovado aqui, hein? Luiz Henrique também. Mas depois eu acerto. Mariane. Matheus Santos. Tinha o outro Matheus. Qual era o outro Matheus? Matheus Acácio. Então, peraí. Então, Mariano, Matheus Acácio, Matheus Santos, ok. Micael tá aí, Misael tá aí. Monvar. Rafael Santos tá. Rafael Silva também tá. Ricardo Luiz tá. Rodrigo não.
Sig tá, Silvino tá, Tainá tá, Thales... O Thales que saiu... Thales, ok. Thales estava, Vanessa e Wallace. Beleza. Beleza. Presença dada. Só para lembrar vocês, o exame capítulo 14 está liberado. Os exames do capítulo 1 até o capítulo 14 estão todos liberados. Tá certo? Então, para quem está devendo, essa é a hora de fazer. O exame do 14, do 1 ao 14 estão liberados até meia-noite da terça que vem. Ok? Porque no dia 16 e no dia 23, a gente vai fazer... Aliás, no dia 16, a gente deve fazer os 2 exames que faltam. Tá? Uma coisa que são os exames finais. Então, nós vamos passar a aula que vem fazendo prova. Então, estudem. Outra coisa importante é que vocês têm que fazer, antes de poder executar o exame final, vocês têm que completar esse questionário aqui, que é o questionário sobre o curso, que também já está disponível lá para vocês. Ok? Onde acha o quê? Os exames? Você clica em exame, tá lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhar a tela aqui de novo. Espera aí. Então aqui, ó. Aqui você vai entrar em tarefas, tá certo? E aí nas tarefas você vai ter aqui os exames, você já sabe onde tem. Exame final para prática é o que a gente vai fazer na aula que vem e o exame final também. E aqui você tem comentários sobre o curso, tá? Esse comentário sobre o curso precisa ser feito antes de fazer o exame final. Senão, na hora que vocês forem fazer o exame final, ele vai pedir para preencher esse aqui, que são os comentários sobre o curso. Então, façam isso para não perderem tempo na próxima aula. Ok? Tá legal, gente? Compartilhem essas informações aí. E boa semana aí para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus idosos, cuidem do seu entorno aí, ok? Um abraço a todos. Deixa eu parar aqui a gravação. Logo mais eu